Caros amigos e amigas, o meu nome é Antônio Biapino. Eu faço parte de um coletivo internacional que se chama Informação ao Desnudo. Temos programa de comunicação e todos poderão acompanhar através do Facebook, também do YouTube e Instagram. Fazemos esse trabalho durante a semana e no sábado temos um quadro que se chama Conversando com a América Latina e o Caribe. E nós fazemos uma análise geopolítica sobre a economia, sobre a situação política, a conjuntura internacional, além de outros temas que são importantes. Como, por exemplo, agora mesmo nós estamos tratando de um tema que é a mineração aqui na América Latina toda, que é também uma ameaça à vida. A abertura do nosso programa sempre se faz uma chamada pela paz e contra a ameaça de uma guerra nuclear mundial. Seria a Terceira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, para se ter uma ideia, morreram mais de 50 milhões de pessoas. Além de toda a destruição que fora feita em vários países do mundo. E ainda o lançamento de 2 bombas atômicas pelos Estados Unidos da América do Norte contra o Japão. Eles destruíram 2 cidades em 2 minutos. Hiroshima e Nagasaki. Morreram mais de 200 mil pessoas em 2 minutos. E até hoje os problemas de saúde são gravíssimos. Nasce criança já com câncer. Nasce criança sem cérebro. Nasce criança sem olho. E assim por diante. Em virtude da irradiação atômica, por causa do lançamento dessas 2 bombas atômicas por esse país criminoso que é os Estados Unidos. Não precisava mais de nenhum bombardeio, de nenhuma forma, porque inclusive o Japão já tinha se rendido. Mas os Estados Unidos, para dizer que pode tudo, ele, e que ganhou a Segunda Guerra Mundial, que é uma mentira, porque quem ganhou foi a União Soviética e salvou a humanidade contra a besta fera que é o Hitler. De modo que essa é a situação e nós hoje estamos em risco. Vejam bem, os Estados Unidos, agora mesmo, ele atirou no que viu e matou o que não viu. Ele fez a pontaria, em primeiro lugar, contra a Rússia, juntamente com a Europa, porque a Europa é fascista e racista. Vocês sabem que a Europa dominou a África e a nossa América e escravizou milhões de seres humanos e torturou e matou. Por isso que é racista e por isso que é fascista. E foi a Europa que fez as 2 guerras mundiais. E agora estão querendo fazer a outra guerra mundial, a terceira. Vou explicar por quê. Prestem muito bem a atenção. Quando os Estados Unidos deu o tiro dele, apontando para a Rússia, o que ele queria? Destruir a economia da Rússia, que se desenvolve bastante. Para que ele queria destruir a economia da Rússia? Para potencializar a sua própria economia, que é assim que os Estados Unidos fazem no mundo inteiro. Quem não sabe da história dos golpes de Estado aqui na América Latina? O Brasil foi vítima dos Estados Unidos, que foi quem organizou e quem potencializou e quem deu toda a estrutura e deu inclusive muito dinheiro para os militares covardes do Brasil fazerem a ditadura militar, que durou desde 1964 até 1985. Quantas pessoas foram presas? Quantas pessoas estão desaparecidas até hoje? Quantas pessoas, inclusive muitas mulheres, foram torturadas?
porque os Estados Unidos precisavam dominar a América Latina todinha para vender os seus produtos a nós, potencializar a sua economia e destruir as nossas economias e comprar as nossas matérias-primas bem baratinhas. Essa é a realidade. Infelizmente, a imprensa miserável do mundo não diz isso, porque recebe dinheiro das agências de comunicação dos Estados Unidos. Essa é a mais pura verdade. Mas o que aconteceu? Apesar do bloqueio, apesar da grande campanha mentirosa e desonesta da imprensa do mundo, a Rússia resistiu mais uma vez, salvou a humanidade da besta-fera que era o Hitler, e agora está salvando a humanidade, porque a Ucrânia seria uma grande base militar fascista, porque Zelensky, todo mundo sabe que é de extrema direita e fascista, e covarde. Nos últimos 8 anos, matou mais de 12 mil pessoas na própria Ucrânia, no próprio país dele. Esse palhaço vagabundo e nojento. Como não puderam destruir a Rússia, nem a economia da Rússia, e já perderam a guerra, já começaram perdendo, apesar do apoio dos Estados Unidos e da Europa todinha. Aí o que faz o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump? A partir do momento que compreendeu que perdeu a guerra, aí ele disse o seguinte: Ucrânia, você está me devendo 50 bilhões, 500 bilhões de dólares. Não é 50, é 500 bilhões de dólares. E como um país que está destroçado, sua infraestrutura arrasada, o povo teve que sair do país, os que ficaram não têm água, não têm emprego, não têm energia, aí vai pagar essa dívida como? Vocês imaginaram como eles vão pagar essa dívida? Eles, os ucranianos? Vocês imaginaram quanto tempo será necessário para reconstruir a Ucrânia? Aí o Trump disse: não tem problema, não tem problema. Vocês me dão todas as riquezas naturais. Eu vou me apoderar das terras aí. Tipo um consórcio, fica sobre o nosso domínio, ou seja, sobre o domínio dos Estados Unidos. Nós vamos explorar essas riquezas e vamos fazer o nosso próprio pagamento do dinheiro que nós demos para vocês para fazerem a guerra contra a Rússia. Amigos e amigas, sabe o que é 500 bilhões de dólares? Vocês sabem o que é isso? Só os Estados Unidos, um único país do mundo, repassou essa quantidade de dinheiro, além de arma, além de treinadores e infraestrutura para a Ucrânia. Vocês imaginam quanto a Europa também mandou para a Ucrânia? Para destruir a Rússia. Para destruir a Rússia. Uma coisa inimaginável. Porque queriam montar lá uma base militar, foi desbaratado 40 laboratórios para fazer armas atômicas e de destruição em massa. Mas a imprensa vagabunda não diz isso. A imprensa de direita capitalista não diz isso. E agora, a Ucrânia vai fazer o quê? Se render. E isso acontece com todo presidente vagabundo e covarde. Colocou a Ucrânia numa aventura, numa loucura sem precedentes na história da humanidade. E agora a Ucrânia está nestas condições. E quem ganhou a batalha? A Rússia, porque estava defendendo o seu povo, os que vivem lá, os nativos que vivem lá na Ucrânia.
defendeu sua própria economia e a sua soberania nacional. Por isso ganhou, não permitiu que ela fosse para a OTAN, a Ucrânia fosse para a OTAN, porque a OTAN é um exército de mais de 30 países criminosos, e eles têm um acordo entre eles que quem intervir ou qualquer ataque que sofrer, qualquer país da OTAN, todos se juntam para atacar, e era isso que eles queriam. Primeiro a base, primeiro o laboratório para fazer armas e ameaçar a humanidade, e segundo, colocar a OTAN, a Ucrânia na OTAN. Aí eles poderiam fazer o que quisesse com a Rússia não poderia atacar, porque pertencia à OTAN, aí a Rússia ia brigar com mais de 30 países, mais de 35 países. Vocês acreditam que iria? Aí o que poderia acontecer? Uma guerra nuclear. E toda a humanidade estaria ameaçada, duramente ameaçada. Esta é a realidade, precisa saber das coisas, precisa que todo mundo compreenda as coisas. Mas agora tem a oportunidade de acabar a guerra. A Ucrânia se rendendo, porque já perdeu mesmo, e não tem outro caminho, é se render. Mas a Europa, que vocês chamam de civilização, de berço da humanidade, não quer acabar a guerra. Por quê? Porque a Rússia conseguiu seus objetivos. Não tem nada de OTAN, não tem nada de laboratório para fazer arma, e não tem mais nenhum ataque contra o povo russo que vive na Ucrânia. Nativos. Aí tem que compreender por que esse povo vive lá, e só compreende se ler. Se não ler, não vai compreender nunca, a não ser em sonho. Os Estados Unidos vai ficar com petróleo, com ouro, com todo tipo de minério de suma importância, e a Europa não vai ganhar nada, porque não está nem no acordo. O acordo está sendo feito entre os Estados Unidos e a Rússia. Aí a Europa agora não vai deixar que aconteça o acordo. A Europa está organizada para não permitir que o acordo aconteça, até que ela entre também no acordo e também coma parte do bolo da Ucrânia. Vocês compreenderam o quanto é perigoso se eleger um palhaço vagabundo, ignorante, imbecil e de direita? O povo da Ucrânia está pagando um preço muito alto. Primeiro, por terem dado golpe de Estado contra um presidente eleito legalmente pelo voto. E segundo, por terem colocado um palhaço medíocre, fascista, de direita, como presidente da Ucrânia. Vou dizer uma coisa: a ignorância não faz história.